Bom dia! Vou dar uma breve explicação sobre o tema Teoria das Interpretações Místico-Religiosas. Bom, esse tema ele trata sobre o modo de cura através da visão mágica e do poder religioso, estando ligados a fatores sociais, culturais e ambientais. Essas práticas elas eram entregues a pessoas específicas, como sacerdotes, pajés, benzedeiras e entre outros, ou seja, eles eram considerados líderes espirituais com poderes sobrenaturais. E os povos dessa época encarregavam eles com esses cargos, pois eles acreditavam que as doenças eram oriundas de males, como o castigo de deuses e espíritos de inimigos. O artigo sobre as práticas tradicionais de cura, subjetividade e objetificação nas propostas terapêuticas contemporâneas cita: as práticas buscam por um paradigma de cura que esteja para além do diagnóstico e que retome a forma terapêutica como um elemento fundamental. Ou seja, as práticas místicas religiosas elas surgiram com o intuito de tratar o indivíduo por inteiro, tanto físico quanto espiritual, e não só usá-lo como objeto de estudo como a medicina científica usa. Bom, não se sabe nem como, nem quando e nem onde as práticas de cura surgiram, mas sabe-se que o homem primitivo ele tem ligação com esse processo de cura. Essa imagem do slide, ela na verdade é uma pintura encontrada numa caverna, datada de cerca de 16 mil anos. Ela é a representação do homem curador de enfermidades mais antiga. E se vocês separarem, ele está com uma máscara de cervo. E essa máscara de cervo liga o homem primitivo ao sobrenatural, já que esse curador, ele tinha uma relação, eles viam esse curador como uma relação com a magia. Então, esse homem primitivo, ele era muito ligado à natureza. Tudo que acontecia, ele recorria à natureza. E aí, quando eles começaram a passar por processo de adoecimento, eles tiveram que recorrer a outra coisa. E nesse caso foi o sobrenatural. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre as práticas místicas religiosas no Brasil. O rápido crescimento do número e da diversidade de grupos religiosos, doutrinas, filosofias e até mesmo de novas religiões nas últimas décadas tem sido bastante significativo. Mas, na verdade, esse surgimento não vem de hoje, e nem recente, na verdade vem de muito tempo atrás. Antes mesmo da colonização no Brasil, já tinha muitos casos registrados dessas práticas na cultura indígena. E depois, quando chegaram os colonizadores no Brasil, eles acabaram impondo a religião deles, a cultura deles, né, que no caso tem relação com o cristianismo, e juntamente delas as práticas de rituais místicas religiosas de cura. Com o decorrer do tempo, o campo da saúde acabou crescendo bastante e evoluindo muito. E surgiram alguns questionamentos em volta desse conforme foi evoluindo. E um desses questionamentos é sobre até onde a gente pode considerar e em quais circunstâncias a gente pode adotar como práticas complementares juntamente com práticas médicas padrão, os rituais místicos religiosos. Só que a gente também deve, quando a gente pensa nisso, a gente pode relembrar um capítulo no campo da saúde de que a acupuntura e a homeopatia não eram legalizadas, eram práticas ilícitas. Mas hoje em dia foi um marco e o reconhecimento, um marco na história, o reconhecimento dessas duas práticas, do caso da acupuntura e homeopatia. O crescimento dessas práticas, muitas pessoas que têm bastante fé, elas acreditam muito no poder de cura dessas práticas místicas religiosas e preferem até mesmo recorrer a essas práticas do que recorrer a práticas médicas padrão no serviço de saúde público. Essas práticas, atualmente, elas são chamadas de práticas complementares. E o que se vem debatendo também atualmente no Brasil em relação à saúde
o tipo de incorporação nos últimos tempos dessas práticas nos serviços públicos de saúde nas últimas décadas. E como se fosse uma forma de tratamento alternativo dentro do serviço de saúde. Mas isso se deve por conta da miscigenação que ocorreu no Brasil entre as culturas, que muitas práticas acabaram adotando medidas de outras e ocorreu essa miscigenação. Mas também, se a gente for parar para pensar, muitos dos profissionais atualmente se utilizam dessas práticas por conta da própria crença ou da religião, no caso, como uma forma de medida para complementar o próprio tipo de serviço, né? Por isso que atualmente a gente chama essas práticas de práticas complementares de saúde, como nos serviços públicos de saúde. Bom dia, meu nome é Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre as práticas de saúde dos sacerdotes incas. A medicina inca era baseada principalmente no uso de chás e de rituais. Eles acreditavam que esses chás e esses rituais tinham o poder da cura. E, em consequência dessas práticas, os incas eram atribuídos a bruxos. Os incas acreditavam que as doenças eram consequência das más ações. E por conta disso, eles utilizavam danças e gritos para assustar e reparar as más ações. Também eram utilizados alguns chás e plantas medicinais. Como exemplo, eles utilizavam a folha de coca, que era utilizada para a reparação de dor, né, como analgésico, a cinchona, para diminuir a febre, o bálsamo com resina de leguminosas, para proteger as feridas e infecções, cascas fervidas da árvore de pimenta, para interrupção de hemorragias, entre outras matérias, sempre cedidas pela natureza. Como medidas profiláticas, os incas utilizavam rituais religiosos e a boa alimentação. Eles acreditavam que, principalmente a boa alimentação, espantava as doenças. Há registros que os incas foram capazes de tratar doenças que nos afetam até hoje, como a hanseníase, sífilis, leishmaniose, cegueira e lúpus. Também há registros datados que os incas realizavam transfusões sanguíneas, amputações e até trepanações cranianas, que é um tipo de cirurgia utilizada para a retirada de coágulos da cabeça. Essa cirurgia ela é realizada até hoje, claro que com outras medidas e tecnologias diferentes. Aqui nessas imagens são alguns instrumentos utilizados pelos incas para a realização de alguns procedimentos e cirurgias. A primeira imagem é uma vilcachina, que é uma espécie de seringa. E a segunda imagem é o tumis, que é uma espécie de faca que era utilizada principalmente para fazer cirurgias. Cirurgias como a trepanação craniana. Sim, eles utilizavam esse tipo de instrumento para fazer uma cirurgia craniana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as práticas dos pajés. Os pajés são os líderes das tribos indígenas. E na maioria das vezes, eles são responsáveis pela cura, já que acredita-se que eles são os mediadores dos poderes do divino. Primeiro eu vou explicar para vocês o termo ameríndio. O termo significa índio americano. Então, todos os grupos indígenas que predominam a América são denominados ameríndios. Assim como nas práticas incas, os pajés utilizam também chás e rituais para a cura dos doentes. Porém, também é muito comum a utilização de defumações. Também, como os incas, muitas vezes eles eram associados a feiticeiros e bruxos, por conta de utilizarem os poderes e também as matérias concedidas pela natureza para o tratamento dos doentes. No tratamento de alguns sinais e sintomas, como ferimentos, os pajés costumam utilizar plantas como a caroba. Para o tratamento de mordidas de animais venenosos, a caapiá é uma espécie de planta. E para problemas respiratórios, jataí também é um tipo de planta.
entre outras, né? A ayahuasca, eu acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez, né? É um chá conhecido por ser utilizado em rituais e até religiões como o Santo Daime. Porém, os pajés acreditam no poder de cura desse chá. Eles utilizam principalmente no tratamento de doenças mentais. Os pajés também costumam praticar algumas cirurgias, né? Realizar algumas cirurgias, trepanações cranianas, assim como os incas. E também fazem o uso da flebotomia, que é a utilização de sanguessugas para drenagem e retirada de alguns coágulos sanguíneos. Bom, agora aqui nas imagens, a primeira imagem a gente consegue ver um ritual, né, de cura feito com defumação, onde o pajé está soprando uma fumaça no nariz de um doente da tribo. E a imagem abaixo, uma defumação que está sendo feita na tribo, que é utilizada para afastar as coisas ruins, entre doenças também. A terceira imagem é um amarrado feito com algumas folhas, que provavelmente está sendo usado para tratar uma ferida, como analgésico, e também para retirar, né, acredita-se, possíveis infecções. E abaixo é a produção do chá de ayahuasca, que é feito com um cipó e uma planta. O xamã é um sacerdote tradicional do xamanismo que possui contato com o mundo dos espíritos, demonstrando a capacidade de profecia ou de cura. Segundo a crença, o xamã é um líder inspirado pelos espíritos para conduzir cerimônias do xamanismo. É o sacerdote que, durante os rituais xamânicos, entra em transe, conseguindo se conectar com os reinos sobrenaturais e ajudar as pessoas. Eles resolvem os problemas de pessoas ou de algum grupo. Normalmente, há cânticos, danças e utilizações de instrumentos musicais durante os rituais xamânicos. Bom, para se tornar um xamã, tradicionalmente, a pessoa que demonstra profundo conhecimento da natureza humana, que age com sabedoria, que vive em harmonia, que transmite bons ensinamentos, pode ser escolhido pelo povo para os representar e se tornar um xamã. Cada cultura tem uma forma diferente de reconhecer um xamã, podendo ser alguém do sexo masculino ou feminino. Falando um pouquinho sobre o xamanismo aqui no Brasil, lá no início, quando ainda nem existia esse assunto, quando nem conheciam a palavra xamanismo, existia um rapaz junto com a sua irmã, Carlos Sauer, que ele foi para Califórnia estudar lá numa escola. Ele meio que foi fazer era como se fosse um curso sobre isso, e ele ficou estudando sobre rituais indígenas, sobre xamanismo, sobre pajes, sobre como se tornar um xamã. E ele trouxe aqui para o Brasil, junto com a irmã dele, uma escola onde eles ensinavam sobre o xamanismo, ensinavam como se tornar um xamã, eles ensinavam como cultuar, como fazer parte dessa religião, como se curar, como solucionar o problema das pessoas, e eles faziam isso dentro da escola deles, dentro do curso deles. Eles trouxeram isso para o Brasil e é um dos primeiros relatos que tem sobre o xamanismo aqui no Brasil. Uma curiosidade encontrada sobre a questão de ser um xamã é que antigamente, quando se reconheciam em alguma criança, normalmente menino, a capacidade de ser um xamã no futuro, havia uma consagração. Eles davam início num ritual, era como se fosse um treino, que durava um ano, como por exemplo, assim, tambor, dente, artigos que pudessem acrescentar poderes. Eles acreditavam que aqueles artigos teriam poderes para aquela criança, para que no futuro, quando ela fosse se tornar um xamã, ela estivesse 100% preparada. Na época dos vikings, já se existia um conhecimento sobre xamanismo, já existiam
informações sobre essa cultura e essa forma de religião. Porém, o nome era um pouquinho diferente. Antigamente existia o Senhor, é um termo usado pelos vikings e eles se referiam a esse tipo de magia, era como magia, bruxaria, xamanismo. Eles praticavam os mesmos rituais com nomes diferentes, mas já requisitos naquela época de que o xamanismo já existia. Lá atrás, no tempos dos pagões da Escandinávia. O curandeirismo é uma arte ou técnica na qual o curandeiro afirma ter poder de curar com rezas, benzimento, feitiçaria, usando de forças misteriosas de seus deuses, espíritos de luz, mortos, animais ou até de plantas. Esta prática fica em 2 pontos de discussão: a liberdade religiosa e o reconhecimento de medicina. Aí já é uma questão onde entra na lei, por conta de que existem denúncias de que perante a lei os curandeiros não podem praticar esses atos e dizendo que eles não possuem conhecimento algum. Por mais que existe a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e tudo mais, existe uma lei onde se enquadra isso, inclusive, aqui no Brasil. Um Código Penal, onde fala sobre falsidade geológica. E muitos curandeiros já foram processados por este fato, alegando de que eles não têm diploma e nem capacidade alguma de praticar como profissional de saúde, que era só uma atuação. Isso são de denúncias por casos parecidos. Porém, a religião e a cultura de todos deve ser respeitada, também perante a lei. Hoje é mais fácil achar um curandeiro em internet ou na sua cidade mesmo, pois cada religião tem o seu representante, que cura ou intercede, orando ou aconselhando. As benzedeiras, elas eram mulheres que, através de seus rituais, traziam a cura das doenças, unindo o visível, o invisível, o mágico e o religioso, com técnicas que eram passadas de gerações em gerações. Elas possuíam saberes tradicionais que adquiriram por meio de afazeres cotidianos, a partir da experiência, da sociabilidade e da cultura. As benzedeiras explicavam seus serviços em termos culturais mais amplos, mais familiares, envolvendo os aspectos sociais, psicológicos e espirituais da vida de seus pacientes. Enquanto os médicos de hoje em dia, eles se concentram apenas em curar o patógeno do organismo. Seus rituais, eles eram baseados na força da oralidade, através das orações que possuíam poesias, gestos que geravam energia vital, capazes de destravar partes do subconsciente dos indivíduos. E esses rituais, eles eram divididos em 3 partes: o rezar, o benzer e o curar. E ainda hoje, há inúmeras benzedeiras no Brasil, como esses 2 exemplos que eu trouxe. A Dona Clinária, localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nessa foto, ela está curando uma carne triada na calçada de sua casa. No outro exemplo, temos a Dona Rosa, localizada em Curitiba, no Paraná. Um fato curioso sobre elas é que elas não rezam para alguém, elas rezam com alguém. E o ato de benzer nunca é solitário ou silencioso. Elas são a própria bênção que a emanam e a divide com quem as procuram. A medicina chinesa originou-se ao longo do Rio Amarelo. É uma das práticas mais antigas de medicina oriental, que tem como base das leis a interação do corpo humano com a natureza, tanto para o processo de cura quanto manutenção da saúde. Para a realização de tratamentos como acupunturas e cirurgias, eram feitos diagnósticos. Esses diagnósticos consistiam em observação facial, audição da voz, medição de pulso e questionamento dos sintomas. Esse diagnóstico foi evoluindo com o tempo e deu origem ao que nós conhecemos hoje como anamnese. A Organização Mundial da Saúde reconhece a medicina chinesa como uma das práticas que ainda podem ser realizadas nos dias de hoje devido à sua tradição. Nos dias atuais, ainda utilizamos algumas das técnicas da medicina chinesa,
como a acupuntura, a fitoterapia chinesa, que consiste na utilização de medicamentos fitoterápicos, ou seja, aqueles que são feitos à base de ervas, a tuina, que é uma massagem relaxante feita para aliviar do frio ou desconforto corporal, a dietoterapia, que consiste em montar dietas específicas para cada tipo de enfermidade, a auriculoterapia, que é uma técnica derivada da acupuntura que utiliza pontos estratégicos da orelha, a maxobustão, que é uma acupuntura térmica, que é feita através da combustão de ervas medicinais, as artes marciais, a prática da respiração, a meditação e algumas outras atividades físicas. Bom, durante esse trabalho a gente teve a oportunidade de conhecer mais sobre o assunto, de nos aprofundarmos e principalmente de perceber o quanto o cuidado próximo está na nossa história, está na nossa humanidade e o quanto ele é antigo e o quanto as formas de cuidar do outro, as formas de curar que eram usadas no passado ainda estão presentes no nosso dia a dia e o quanto elas serviram de base para tudo que a gente tem hoje. Como exemplo, eu posso citar a acupuntura, que é muito antiga e que hoje faz parte do nosso dia a dia. É muito difícil você conhecer alguém que não conheça a acupuntura ou que nunca tenha feito. A gente tem as cirurgias espirituais, que são hoje uma fonte que muitas pessoas buscam para se curar, para melhorar, enfim, que vai muito além do cuidado com o corpo, tem o cuidado com o espiritual, com a alma, enfim. Como exemplo muito básico, eu posso citar o chazinho que a mãe fala, tá com gripe, toma um chazinho que vai melhorar, que vem do cuidado com as ervas, que muitos pajés usavam. A gente tem a benzedeira antiga do bairro, que a avó sempre levava a gente, que falava, tá com mal olhado, benze ele, que vem muito do cuidado com o além do material, o além do corpo, e que estão presentes no nosso dia a dia desde sempre. E com esse trabalho a gente teve a oportunidade de perceber que o cuidar do outro vai muito além da ciência, vai muito além de estudo, tá presente na nossa humanidade, faz parte do que a gente é, e que é muito importante a gente saber da onde veio, como começou, e como é essencial a gente saber mais do nosso passado para ajudar no nosso presente e para aprimorar as nossas formas de cuidar dos outros.